E como você explica o termo unicidade? Qual a diferença da unicidade e unidade? Tipo assim, eu sou unitário, eu creio que Deus é um. Você já é unicista. Tem muita gente que confunde unicista com unitário. Aí eu queria que você falasse sobre isso, para o pessoal não ficar confundindo. Na verdade, unicidade é a fórmula única de Deus, né? Unicide único, né? Dade de Deus. Então, se a gente for fazer uma tradução aqui, significa único Deus, entendeu? O Deus único. Nós cremos que esse Deus do Velho Testamento, ele se manifestou em carne. O unitarismo, ele não crê que eles crêem no único Deus, mas eles não crêem que esse Deus, ele veio em carne. Então, a diferença da unicidade para a doutrina do unitarismo é que na unicidade é o próprio Deus que se encarna, ele é que se manifesta em carne, entendeu? Ele vem como ser humano. Agora, no unitarismo, não, é o único Deus que é espírito e ele vai enviar outro ser, né? Na verdade, uma criatura. Jesus, ali no unitarismo, ele é um ser distinto. E na unicidade, não. Jesus Cristo, ele é o próprio Deus manifestado em carne. Essa é a definição. Assim, do ponto de vista prático e objetivo, final, a unicismo e a trindade seriam a mesma coisa, porque ambos afirmam que Jesus é Deus, certo? Jesus é Deus, o próprio Deus. E que o Espírito Santo é a pessoa de Deus, é uma pessoa. A diferença é essa divisão aí que a Trindade faz, não é isso? A doutrina da Trindade, na verdade, é o seguinte: quando ela diz que Jesus é Deus, olha para você ver, quando ela diz que Jesus é Deus, ela diz dessa maneira aqui, ó, Jesus é Deus Filho. Ele não é esse Deus do Velho Testamento, o Jeová, o Pai, não. Eles têm uma ideia de que existe lá três pessoas distintas, então, na verdade, Jesus é Deus, mas Deus Filho. E aí vai ter algum problema com a Escritura, porque a Bíblia diz que para nós há um só Deus, o Pai. Não existe essa questão na Escritura de Deus Filho. Entendeu? Efésios 4:6 diz lá, todavia há um só Deus, o Pai de todos, o Pai é sobre todos, por todos e em todos. Então, quando se trata desse Deus do Velho Testamento, nós estamos falando que ele é o Pai, porque na unicidade, Isaías, o Filho, ele tem início na encarnação. Antes da encarnação, Jesus Cristo, ele é esse próprio Deus. O Filho se trata simplesmente da encarnação desse Deus que é Espírito, entendeu? Então, na Trindade, e outra coisa, na Trindade, o Espírito Santo, por exemplo, olha o tanto que na Trindade fica estranho. Na Trindade, a terceira pessoa gera a segunda pessoa e o Pai é a primeira pessoa. Você está entendendo? Porque se tem três pessoas, vamos colocar aqui que existe o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Jesus é o Deus Filho. Então, na encarnação, na ideia trinitária, o Deus Filho ele tinha que vir e se encarnar. Tinha que ser tipo assim, ó, então o Filho veio e se encarnou. Mas aí quem é que vem para encarnar o Filho? Será se o Espírito Santo? Será se o Filho entrou dentro do Espírito Santo para o Espírito Santo vir e encarnar o Filho dentro da Virgem? Ou tem um trem tão estranho, sabe, para mim, né? Porque, veja bem, a terceira pessoa gera a segunda pessoa e o Pai é a primeira pessoa. Então, esse é um tipo de raciocínio que a gente tem que você vê que não encaixa. E se você fazer eu já fiz essas perguntas para os trinitarianos, né, para os teólogos e tudo, aí eles vêm com aquela questão de que é um mistério e tudo, e que não pode entender, e aí não tem uma resposta para essas perguntas. Você entendeu? Realmente a Trindade ela é muito contraditória mesmo, ela é totalmente contraditória, se eu concordo contigo. Agora, você acredita que Jesus é o Deus do Antigo Testamento? Tipo assim, Moisés. Moisés conversava com Deus e Deus revelou-se a Moisés de uma certa forma, né, apresentando a Torá e tal. Você crê que esse mesmo Deus que se revelou a Moisés é Jesus, lá do Novo Testamento? É isso? Sim, na revelação, quando Deus fala com Moisés,
a gente vê ali aquela questão, aquela manifestação, a gente vê ali a teofania, né? Deus, ele é espírito, ninguém pode ver Deus. Então, Moisés, ele tem uma visão, ele pede para ver Deus, Deus coloca ele na brecha, ele passa, ninguém pode ver a minha face e tudo, né? Mas aí nós entendemos que é uma teofania. O que é uma teofania? Fania é a manifestação, né? Teo é Deus, né? Uma manifestação do próprio Deus. Ou seja, uma imagem, ele tem uma imagem ali que tem uma glória, porém, essa ainda não é a sua imagem exata, é apenas uma teofania. Nós entendemos que esse Deus, numa forma teofônica que se apresentou para Moisés, e até fala o anjo do Senhor, né? Que esse anjo Deus estava naquele anjo, né? E esse Deus que estava naquele anjo é o Senhor Jesus Cristo, entendeu? Porque quando a gente fala Senhor Jesus Cristo, a gente está falando do quê? Jesus, o nome Jesus significa Jeová é salvação. Então, quando Deus se encarnou para salvar, por isso que é o nome Jesus. Ou seja, esse nome dele, né, o nome Jesus Cristo, ou seja, Jeová é salvação, é uma revelação completa, porque Deus, no Velho Testamento, ele dá uma revelação progressiva de si mesmo. Por exemplo, ali ele era o quê? O Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Jeová Nissim, o Senhor é a nossa bandeira, né? Jeová Rafa, o Senhor que nos cura. Se você prestar atenção, você vai ver que em Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, esses nomes redentores, eles se cumprem em Cristo, porque foi pelo seu sangue derramado que ele nos fez a paz e nos reconciliou consigo mesmo. Então, o Senhor é a vossa paz, entendeu? O Senhor é a nossa justiça, por exemplo, né? Jeová Makadesh, o Senhor é a nossa justiça. Jeová Elion, tem todos os 7 nomes redentores de Deus. Aonde é que Deus se tornou a nossa justiça? Quando ele mesmo ressuscita dos mortos. Ressuscitando dos mortos, ou seja, nós somos justificados o quê? Pela sua ressurreição. Você está entendendo? Então, nós recebemos uma justiça, nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Ele se tornou a nossa justiça. Está vendo que esse Deus que falou lá, eu sou a vossa justiça. Aonde é que essa obra ela se abrangiu para toda a humanidade, não só para os judeus, né? Porque lá aquela questão tinha a sombra, agora que nós temos a realidade. Então, nem Jesus Cristo, ele agora é o quê? Ele é a nossa justiça. Aí fala, ele é a nossa vitória. Aí a Bíblia diz que ele, lá na cruz, ele triunfou sobre principados e potestades e os expôs publicamente, entendeu? A vitória completa contra o mal foi realizada onde? Tudo se cumpre na cruz. Jeová Rafa, ele é o Senhor que nos sara, né? Aonde é que ele nos sarou? Lá em Isaías 53 fala, se retrata no retrato da cruz, fala, ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz recaiu sobre ele. Então, na cruz, se você olhar, tem até um estudo muito bom sobre isso, onde a gente mostra que todo o nome redentor desse Deus do Velho Testamento, ele tem o seu cumprimento ali na pessoa de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Por isso que lá em Isaías 45, versículo 22, diz bem assim, ó, olhai para mim e sede salvos, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E aí fala de olhar para ele, por quê? Porque é lá na cruz, aonde esse Deus, ele se encarnou e ali ele realiza uma obra que vai abranger salvação, cura, prosperidade, libertação para toda a humanidade. Entendeu? Isso aí.